quando tá chegando a hora de vê-lo em ação. Infelizmente, esses atletas nem sempre dão o melhor de si dentro da jaula, e é broxante demais porque sabemos do quão eles são capazes. Eles são atletas incríveis, mas volta e meia protagonizam performances mais irritantes do que ficar jogando Dark Soul por 6 horas sem parar. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto, e aqui vão os 10 lutadores mais frustrantes de se assistir. Número 10, Chael Sonnen. Dizem as más línguas que Chael Sonnen segue invicto no MMA e jamais perdeu um round sequer, mas infelizmente a realidade é um pouco diferente para o gangster americano. A vantagem de seguir invicto na sua mente é que isso rendeu muitas propostas lucrativas ao falar do americano, mas Sonnen simplesmente fracassou em cada uma delas. A habilidade promocional de Sonnen o levou de estreante a desafiante ao cinturão do UFC em menos de 2 anos, tempo em que ele detalhou minuciosamente como venceria o então campeão Anderson Silva, e ele tirou onda quando finalmente teve a chance, enfiando a porrada no brasileiro por 4 rounds e meio antes de ser finalizado. Tem coisa mais frustrante do que ver seu lutador favorito dominar a luta por 23 minutos, no melhor estilo vilão, e ser derrotado pelo mocinho no apagar das luzes. Infelizmente para Chael, isso foi apenas o começo. Seu desempenho na revanche foi ainda pior, com direito a um soco giratório digno de circo que frustrou mais os fãs do que a final do Mass Effect 3. Sonnen ainda convenceu o UFC de dar uma chance ao cinturão de Jon Jones depois disso, morrendo na praia mais uma vez. Sonnen continuou a frustrar os fãs com derrotas no primeiro round para Rashad e Tito, simplesmente cedendo a pressão sem ter um pingo de efetividade, como se estivesse em níveis diferentes no esporte. Número 9, Fabrício Werdum. A lista de maiores vitórias do Vai Cavalo inclui alguns dos maiores pesos pesados da história do MMA, como Cain Velasquez, Alistair Overeem, Rodrigo Minotauro e Fedor Emelianenko, todos finalizados pelo ex-campeão do UFC. O que infelizmente não mudou ao longo de sua carreira foi sua aptidão por estratégias bastante questionáveis, o que inclui fazer caretas para os seus adversários, apontar para o chão e avisar que faltam 10 segundos para acabar o round. Tem também as voadoras no início de cada luta, mas essas são maneiras demais. Na segunda luta contra Alistair Overeem no Strike Force, que já tinha sido finalizado pelo brasileiro no Pride, Werdum simplesmente não lutou. O gaúcho vinha de grande vitória sobre Fedor, mas se limitou a implorar para que Alistair entrasse em sua guarda, falhando em 11 tentativas de queda no primeiro round. É óbvio que o Overeem não aceitou o convite, chamando Werdum para voltar de pé, à la Morpheus, enquanto os fãs vaiavam aquela palhaçada. Foi frustrante não só para os fãs de Werdum, que certamente esperavam mais dele depois de finalizar Fedor daquela forma, mas também para quem esperava ver Overeem em uma luta mais empolgante. Mas Werdum conseguiu se superar anos depois, defendendo seu cinturão contra Stipe Miocic diante de 50 mil fãs em Curitiba. O jiu-jiteiro decidiu trocar em pé com Miocic e acabou dormindo mais cedo. Número 8, Anderson Silva. O Spider pode ter sido um super-humano dentro do octógono que em seu auge teria dado trabalho até Bonesaw McGraw, mas isso não o impediu de protagonizar cenas frustrantes pra caralho, daquelas de tirar o careca Dana White do sério. A primeira delas foi contra Thales Leite no UFC 97. Anderson tinha nocauteado ou finalizado todos que viu pela frente no UFC até então, e parecia óbvio que o destino de Thales seria o mesmo. Anderson era claramente superior em pé, mas ao contrário das performances anteriores, parece ter tirado o pé do acelerador. Thales passou um bom tempo de costas no chão, enquanto o Anderson se contentava em chutar suas pernas. A luta durou 5 rounds e Thales só conectou 10 golpes significativos. A imprensa e os fãs questionaram por que diabos o Anderson não simplesmente partiu para matar aquela vítima aparentemente indefesa, um padrão que continuou contra Demian Maia no UFC 112. Dessa vez o Anderson ainda gastou tempo e energia provocando em vez de bater, mas uma luta em que Anderson tinha tudo para vencer com facilidade. A luta mais uma vez durou 5 rounds, com Demian conectando só 5 golpes nos primeiros 4 rounds. Dana White ficou tão pistola que esse papelão pode ter sido responsável por Anderson vs GSP nunca ter saído do papel. O careca falou à imprensa que não faria essa luta e ainda cogitou colocar Anderson no card preliminar. Número 7, Mirko Cro Cop. É difícil imaginar um cenário tão impactante para o mundo do MMA quanto a fusão do Pride e do UFC 15 anos atrás. O evento japonês tinha alguns dos melhores lutadores do planeta, elite do esporte em várias categorias de peso, e a lista de lutas que poderiam acontecer no UFC era imensa. Uma das chegadas mais aguardadas ao octógono era de Mirko Cro Cop, conhecido por ter um dos chutes mais mortais da história das artes marciais. Infelizmente para os fãs do croata, Mirko simplesmente não foi capaz de corresponder à altura no UFC. Sua estreia foi perfeita, passando por cima do pobre coitado Ed Sanches sem dificuldade, mas a casa caiu contra o jiu-jiteiro Gabriel Napão, que botou pra baixo, enfiou cotoveladas na cara e fechou a conta com uma bicuda na cara um segundo depois dos comentaristas falarem que ele nem tinha treinado em uma jaula pra lutar no UFC. Mas e quanto aos chutes de Cro Cop, sua próxima luta foi contra Sheik Congo e demorou mais de 10 minutos para que ele disparasse um mísero chute sequer, perdendo na decisão e frustrando mais a galera que o Templo da Água em Zelda. Cro Cop voltou ao UFC anos depois, melhorando um pouco antes de perder 3 seguidas todas por interrupção. Número 6, Quinton Rampage Jackson.
Não vamos fingir que Rampage nunca protagonizou performances frustrantes na época do Pride, mas o cara só perdeu pros melhores lá. Mas as coisas mudaram assim que ele chegou ao UFC, se tornando um dos lutadores mais populares do plantel e campeão dos meio pesados. O cara finalmente estava na crista da onda e tinha tudo para ser uma celebridade do MMA. Mas as coisas começaram a desmoronar de forma frustrante depois de unificar os títulos do Pride e do UFC. Ao bater Dan Henderson no UFC 75, Rampage começou a mostrar as mesmas fraquezas de suas derrotas do Pride. Primeiro, Rampage levou um baile de Forrest Griffin em sua defesa de título seguinte, tomando chutes nas pernas, joelhadas no clinch e chutes no corpo. Rampage se recuperou com 2 vitórias e voltou a cair nas graças do público, atuando como técnico do TUF diante do seu arquirrival Rashad Evans. O problema é que Rampage simplesmente não lutou, deixando Rashad controlar a luta no clinch e no chão. Rampage até balançou Rashad no terceiro round, mas não conseguiu nocautear, deixando a galera ainda mais decepcionada. A história se repetiu contra John Jones, ficando claro que Rampage se recusava a evoluir e lutar de forma estratégica para vencer. Número 5, Nate Diaz. Um fã recém-chegado ao MMA pode ter dificuldades em entender a complexidade do esporte e como diferentes estratégias criam diferentes oportunidades. Tem coisas que só um espectador experiente consegue sacar. Nate Diaz é um caso à parte. O cara construiu uma base gigantesca de fãs ao longo dos anos, mesmo tendo cometido os mesmos erros há séculos e sem aparentar o mínimo de interesse em corrigi-los. Suas lutas contra caras como Donald Cerrone, Gray Maynard e Michael Johnson foram verdadeiras obras-primas do que o californiano é capaz de fazer, mas antecederam performances sem brilho em palcos ainda maiores. Cada estilo tem suas desvantagens e Diaz lutando plantado no chão o deixa suscetível a chutes nas pernas. Isso ficou claro nas suas lutas contra Ben Henderson e Rory MacDonald séculos atrás e sua última luta contra Leon Edwards, uma luta que causou níveis absurdos de frustração, já que Edwards ficou semi-nocauteado no último minuto, mas Diaz preferiu fazer piada do que liquidar a fatura. Nate já anotou muitas vitórias por finalização com as costas no chão, mas pouco fez nessa posição contra caras como Joe Stevenson, Clay Guida e Rafael dos Anjos. Nate parecia satisfeito em fazer a guarda e engolir porrada round atrás de round. Diaz certamente tem seu próprio estilo de luta e duvido que ele vá mudar isso agora, mas isso não impede que seus fãs continuem a exaltar o cara por mais de uma década. Número 4, BJ Penn. Muitas pessoas se tornaram fãs do MMA nos últimos anos, o que significa que lendas das antigas como BJ Penn simplesmente não têm o reconhecimento entre os mais jovens, já que as performances no final de sua carreira mostram mais um saco de pancadas ambulante que um lutador de elite do esporte. Mas dá pra dizer que eles foram sortudos em parte, porque não tiveram que testemunhar a derrocada de BJ ao longo dos anos. Pergunte a maioria dos fãs do havaiano e eles dirão que seu auge foi em 2009, quando perdeu para GSP na disputa pelo cinturão dos meio-médios, que foi seguido pela parceria com os irmãos Marinovich, gurus do fitness, que transformaram o cardio dele em níveis nunca antes vistos. BJ enfileirou nomes como Diego Sanches e Kenny Florian em seguida e todos esperavam uma performance primorosa contra Frank Edgar, mas o baixinho saiu com o cinturão naquela noite. O UFC marcou a revanche e BJ simplesmente não lutou. Frank controlou o ritmo e quase acertou o triplo de golpes, deixando Joe Rogan atônito diante de tamanho domínio. BJ estava aquém das expectativas dos fãs e foi só ladeira abaixo a partir dali, com estratégias duvidosas, posturas estranhas e uma triste série de derrotas ao longo de 8 anos até a aposentadoria. Número 3, Donald Cerrone. Tudo bem que a gente acabou de fazer uma referência ao Homem-Aranha, mas eu tenho que concordar com o tio Ben quando ele diz que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se o seu poder é ser dono do recorde de nocautes e finalizações da história do UFC, é claro que você tem a obrigação moral de fazer isso o tempo todo, senão as pessoas ficarão desapontadas, frustradas e broxadas. Seja qual for o termo, o sentimento é o mesmo quando Donald Cerrone, um empolgante cowboy, tropeça diante do último degrau antes do cinturão do UFC. A primeira corrida de cowboy no Ultimate teve 4 vitórias e 4 atropelos espetaculares, que o levaram a uma luta contra Nate Diaz no UFC 141. O vencedor poderia disputar o título e Cerrone foi simplesmente atropelado por Diaz com direito a tapa e dedo do meio na cara. Cerrone deu a volta por cima com umas boas vitórias, mas caiu em mais uma eliminatória pelo cinturão diante de Anthony Pettis, acertando apenas 4 golpes. Frustrante demais, depois de perder para o futuro campeão Rafael dos Anjos, Cerrone enfileirou 8 seguidos, sendo 5 por nocaute ou finalização, para garantir uma chance pelo cinturão. O problema é que o dono do cinturão era justamente dos Anjos. A imprensa tinha dúvidas de que o cowboy traria algo diferente para a revanche, mas ele só conseguiu acertar 4 golpes, dessa vez antes de ser atropelado pelo brasileiro. Os fãs de Cerrone ficaram angustiados diante de uma cabaçada digna de Ufan e um resgate do soldado Ryan. Número 2, Cody Garbrandt. O segredo em garantir uma disputa de cinturão hoje em dia se resume a enfrentar os adversários certos, não ter pressa no início da carreira e mandar bem nas redes sociais. Cody Garbrandt fez diferente, mostrando ter tatuagens legais e nocautear 4 de 5 de seus primeiros rivais em um ano de UFC.
Não tem jeito, isso te faz furar a fila rapidinho. Corey seguiu brilhando com uma performance inacreditável diante da lenda Dominick Cruz para se tornar o campeão, um jogo de pés poucas vezes visto na história do esporte. Garbrandt se tornou uma celebridade, uma multidão aguardava ansiosa por sua luta contra o ex-parceiro de treinos TJ Dillashaw. As trocas de farpas antes de sua luta contra Dominick Cruz foram intensas e Garbrandt brilhou. Todos esperavam o mesmo contra Dillashaw, mas Garbrandt jogou a estratégia fora e foi pra briga como um louco, sendo nocauteado de forma brutal. Mas ele aprendeu a lição antes da revanche, né? Claro que não. Garbrandt lutou do mesmo jeito, sendo nocauteado quase da mesma forma. Ah, não é possível, Garbrandt aprendeu a lição depois disso, né? Só que não. Ele foi pra porrada com Pedro Munhoz na luta seguinte e engoliu mais um nocaute devastador, dando adeus a qualquer chance de disputar o cinturão dos galos do UFC. Número 1, Tyron Woodley. Woodley começou sua carreira como lutador de MMA com wrestling puro, capaz de colocar qualquer um de costas no chão, antes de se tornar um atleta de elite no Strikeforce, com vitórias sobre Tarek Safedini, Jordan May e Paul Daly. Mas foi só no UFC que a mão direita de Woodley tomou o gosto de demolir queixos alheios, levando o cara a 3 nocautes fulminantes até pegar o cinturão dos meio-médios do UFC. No Strikeforce, por exemplo, Tyron anotou 15 quedas em 7 lutas, mas só conseguiu 6 quedas nos 9 anos seguintes à derrota por nocaute para Nate Marquardt, fazendo dele um lutador mais limitado que só queria usar a mão direita em busca do nocaute. O escolhido começou a simplesmente andar para trás até ficar de costas na grade, plantar os pés no chão e jogar a mão contando que ia acertar uma hora ou outra. Pra ser justo aqui, ele até que acertou algumas vezes contra Stephen Thompson e Darren Till, mas a maioria de seus adversários já tinha desvendado o segredo que bastava botar pressão andando pra cima que o cara ia ceder. Woodley volta e meia começava devagar antes de vencer, o que servia de desculpa pra ele nessa tocada ruim no UFC. Não dá pra saber se Woodley estava sendo excessivamente cauteloso, se só pensava na mão direita ou se ele não queria morrer no gás, mas vimos a mesma história se repetir sem parar depois que ele perdeu para Usman, levando a 16 rounds seguidos de mesmice e derrotas, exceto sua última luta no UFC contra Vicente Luque. A mesma novela continuou no boxe quando Woodley fez uma luta extremamente frustrante na derrota por pontos para Jake Paul. E aqui vai um salve para o Bailey que escreveu essa lista. Você pode seguir o Bailey no Twitter através do @Bailey_Plays, e um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre 3 vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.